Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar a respeito da matéria e algumas das suas propriedades. Nós vamos falar de três propriedades: da massa, do volume e da solubilidade. Vem comigo, vamos falar de duas delas. Tá? Nós vamos falar da massa e do volume. Ou seja, toda matéria ela tem uma massa, certo? E ela tem um volume. Então significa que ela ocupa lugar no espaço. Olha só, você sabia que inclusive o ar ele tem uma massa? Então o ar inclusive é matéria. Eu vou pesar aqui, ó, nessa nossa balança que temos aqui, essa bexiga vazia, um balão, tá? Não sei se vocês conseguem observar a massa dessa bexiga, tá? É incorreto nós dizermos que isso aqui é o peso da bexiga, é a massa. Um pouquinho mais para frente você vai entender qual que é a diferença de massa para peso. Então olha, a massa dessa bexiga é 1,75 gramas, tá? A massa dessa bexiga é 1,75 gramas. Agora eu vou encher essa bexiga. Agora eu tenho a bexiga mais o ar que eu soprei aqui dentro. Tá, vamos conferir. Lembra que a massa da bexiga vazia era 1,75 gramas. Agora a massa da bexiga mais o ar é 2,05, 2,06, está oscilando porque o balão está se mexendo. Ou seja, é aproximadamente, ó, agora 2,10, 2,9, mas nós percebemos que o ar também tem uma massa, então o ar também é matéria, ok? Para exemplificar ainda a questão da matéria e a massa dessa matéria, eu trouxe aqui dois frascos, ambos com algo que a gente conhece muito bem, que a gente adora, que é a pipoca. Então olha só, nesse frasco aqui eu tenho pipoca, tá? Natural, ela não foi estourada, ela não teve ação da temperatura ainda. E aqui eu tenho a pipoca já estourada. Vou fazer uma pergunta para vocês. Será qual delas tem a maior massa? Essa pipoca do frasco aqui da minha direita, que ainda não está estourada, ou essa pipoca que já está estourada? O que você acha? Qual tem maior massa? Descontar a tara, que é o recipiente. Então, vou descontar a tara, zerou a minha balança. Agora eu vou colocar a pipoca in natura. É o milho pipoca, na verdade, né? Bom, aproximadamente 10,04 gramas. Vamos arredondar para 10 gramas, certo? Muito bem. Agora eu vou conferir a massa da pipoca já estourada. Não sei se você consegue ver daí, mas a massa aqui deu 10,06. A outra tinha dado 10,04. Nós falamos que aproximadamente 10 gramas. Ou seja, essas duas pipocas, a natural, né, sem estourar e a estourada, tem a mesma massa. Mas então o que é que elas têm de diferente? Elas têm o volume diferente, tá? E o que alterou esse volume dessa pipoca? Quando ela sofreu a ação do calor, ela estourou, né, o material que tem dentro dela, que a gente chama de amido, ele estourou e foi incorporado ar junto com essa pipoca, né? Por isso que a gente tem um volume muito maior, ok? Bom, agora que conhecemos que esses dois materiais têm a mesma massa e nós chegamos à conclusão que eles têm volumes diferentes. Uma outra propriedade, então, que discutimos é a questão do volume. O volume é o quanto dessa matéria ocupa lugar no espaço. Então nós percebemos que aqui essa matéria
ambas com a mesma massa, mas essa ocupa um volume maior e essa ocupa um volume menor. E aí nós temos uma relação entre massa e volume conhecida como densidade. A densidade é nós pegarmos a massa de determinada substância e dividirmos pelo seu volume. Então nós temos que conhecer a massa e o volume para chegarmos à densidade. Olha só o que acontece. Quanto maior a densidade da matéria, de uma substância, o que vai acontecer? Menor é o seu volume. E aí, quanto mais denso for uma substância, ela tem uma tendência, por exemplo, quando eu coloco ela em água, dela afundar. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma massa em um pequeno volume. Então, eu digo que aqui eu tenho uma densidade maior. Aqui, eu tenho a mesma massa que eu tenho aqui, nós conferimos aqui na balança, só que o volume é muito maior, então a densidade é menor. Em geral, aquelas substâncias que têm maior densidade afundam e as que têm menor densidade não afundam, elas boiam. Então olha só, eu vou colocar esse milho pipoca não estourado aqui dentro da água, ele tem maior densidade do que esse aqui. Teoricamente ele deve afundar. Vamos ver. Não sei se você consegue enxergar que afundou o milho pipoca, que ele é mais denso. E agora quando nós colocamos a pipoca estourada, lembra que ela tem um volume maior, tem ar aqui, geralmente as substâncias que contêm muito ar, o que acontece? Elas boiam. Olha só. Você viu a diferença da densidade? São o mesmo produto, só que nós tivemos alteração no volume. Espero que você tenha compreendido essas duas propriedades da matéria, a massa e o volume. Bom, então nós já falamos de duas propriedades da matéria, nós falamos da massa e do volume, agora nós vamos falar da solubilidade. E para falar de solubilidade, nada melhor do que falar sobre a água. Tá? Então nós temos aqui 3 frascos com água líquida. Tá? Lembrando que essa água ela é formada por moléculas. A constituição da molécula de água é exatamente igual a essa aqui, ó. Dá uma olhadinha. É claro que nós não conseguimos enxergar isso aqui. Essa molécula é formada por átomos. Eu tenho um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio, certo? Vocês sabem que algumas substâncias elas conseguem interagir e se misturar com a água. Quando uma substância, seja uma substância sólida ou líquida, se mistura com a água, por exemplo, ou com outro líquido, por exemplo, nós dizemos que essa substância é solúvel, certo? Então olha só, eu tenho aqui um clássico, né, da nossa cozinha lá, o sal, o cloreto de sódio. Quando eu coloco o cloreto de sódio aqui nesse recipiente, o que vai acontecer? Será que ele é solúvel ou insolúvel em água? O sal. Veja só, nós percebemos que o sal foi incorporado à água. Significa que existe solubilidade, certo? Muito bem. Mais outras substâncias, aqui eu tenho um líquido, veja bem. Eu vou colocar a água e o óleo. Nós observamos que aqui não ocorre uma solubilidade, ou seja, nós temos 2 fases, uma mistura heterogênea. Aqui, como não tivemos fases, nós temos uma mistura homogênea, é tudo igual, homogêneo significa igualdade, então aqui fases heterogêneas. Mas por que será que isso aconteceu? Isso acontece porque a água ela tem cargas positivas e negativas. Nós dizemos que ela é polarizada, assim como os polos de uma pilha. Junto ao oxigênio nós temos cargas negativas e junto ao hidrogênio cargas positivas. Todas as substâncias que tiverem cargas positivas ou negativas, elas conseguem interagir e ser solubilizadas pela água. Por exemplo, o sal de cozinha, o cloreto de sódio, ele tem tanto cargas positivas quanto negativas. Por isso que foi possível, né, solubilizar esse sal junto com essa água. Agora, o óleo de cozinha, ele não tem cargas nem positivas nem negativas.
e aí ele não consegue interagir com as moléculas de água, certo? Aqui eu tenho um outro exemplo, eu trouxe um pouquinho de álcool para mostrar. Aqui a gente mostrou um sólido e aqui a gente vai mostrar a mistura de dois líquidos. É claro que junto com esse álcool existe uma grande quantidade de água também, certo? Mas nós percebemos que de forma geral essas duas substâncias se misturaram, ok? Então essa é outra propriedade da matéria, que é a solubilidade. Algumas substâncias elas conseguem ser dissolvidas pela água, né, como o caso do sal, o caso do álcool aqui, e outras não conseguem ser dissolvidas, como é o caso do óleo, ok? Até mais!